Olá, sou eu, Vivian Carli, está começando agora mais um Papo de Imprensa. Papo de Imprensa muito especial, porque nós estamos entrando aí no Dia das Mães, nos mês das mães, né? E para mim é muito importante trazer mulheres incríveis, histórias incríveis, mulheres poderosas que têm histórias assim sobre maternidade de diversos ângulos, de diversos formatos, porque cada mãe é única. E aqui uma mãe super única, super linda, a Dona Branca, muito obrigada por ter recebido esse convite aí da Manu, ter vindo aqui, né, se disposto a contar um pouquinho da tua história e seja muito bem-vinda no nosso estúdio, no nosso cantinho. Bom dia a todos, eu que agradeço, né, pelo convite, fiquei até surpresa, mas achei que foi legal também, né, sem dúvida nenhuma. Agradeço a Manu, filha da minha amiga também, que eu amo muito essa menina desde pequenininha. E falando de amor, vamos falar de amor. Amor de mãe. Amor de mãe. Como é ser mãe? Ser mãe? Ser mãe é abraçar a história do seu filho desde que ele se gera. Mas é uma continuidade do começo, porque filho nunca chega ao fim e mãe é única. Eu tive 2 filhos, os 2 nasceram no mesmo dia, do mesmo mês, só não do mesmo ano. Quando o dia que a minha filha completava 1 aninho, o meu filho veio enriquecê-la com a companhia dele, também nasceu. Aí eu vivia com o pai deles algum pouco, depois já separamos, que isso foi só eu e ele, não tinha nada a ver com os filhos, né? E ali eu criei eles sozinhos. Não tive ajuda do pai, o pai dele nunca ajudou nós me deu nada para criar os filhos, mas eu também não briguei, não fiz nada contra ele também. Nunca também coloquei ele contra os filhos. Foi assim uma relação de amor, de começo, e nunca terminou até hoje. Você estava me contando um pouquinho antes que era corrido, né? Porque você nunca deixou de trabalhar. Você tinha que dar conta do recado, né? E aí você tinha que fazer aquela correria, equilibrar ali a rotina do trabalho, a rotina deles. Conta um pouquinho pra gente como foi. Sim, eu sempre trabalhei bastante, inclusive eu trabalhava de dia, eu trabalhava de noite. Dobrava plantões, né? Eu sempre trabalhei na área de enfermagem. E como eles eram muito pequenininhos, ficava um tanto difícil, eu fazia um monte de lanche, deixava na geladeira de dia para eles comerem só lanche, porque não tinha como cozinhar. E de noite, depois de escurecer, quando tudo acalmava, eu buscava eles e escondia dentro de um consultório, dormiam no chão de um consultório, porque eles eram muito bebê para ficar pequeno, e no amanhecer o dia eu levava eles para casa e deixava eles lá, dormindo. E o tempo que eu dava umas escapadinhas lá e assim eu fazia. E foi continuando, eles foram crescendo e eu me dediquei inteiramente para os meus 2 filhos. O lado mulher, arrumar um parceiro, tudo, eu deixei de lado. Porque o meu tempo era pouco, então eu precisava dedicar esse pouco para os meus filhos e o amor. Mas sempre trouxe eles do meu lado, cada um num braço. E assim, bonito também, dentro dessa história, é falar sobre essa questão da união de vocês, da amizade que existe entre vocês, do companheirismo. Sim, a gente se criou muito unido, eu criei eles unido a mim, dividindo com eles tudo da vida. As nossas dificuldades, como que nós ia poder sair da nossa dificuldade, ou porque eu tinha que trabalhar tanto, e sempre trouxe junto. E a gente cresceu muito unido, um amor platônico entre os 3. Os 2 irmãos, nunca eu separei uma briga, eu nunca vi eles brigando, porque um era o porto seguro do outro quando eu não estava. E quando eu estava, eu dividia o meu tempo com eles, tudo era dividido e o amor que eu pude dar e o carinho que eu pude dar naqueles momentos, eu não desperdiçava nem um pouco. Eu aproveitava tudo. Não foi fácil, né, Dona Branca? Não foi fácil, foi muito difícil, até porque a gente ganhava tão pouco e não tinha nunca nem um centavo para dar. Toma aqui, se eu desse uma moeda para um, eles ficavam o mês inteiro com essa moeda. Então, o meu ganho era muito pouco, a gente sempre, o salário era muito defasado, a área de enfermagem ganha muito mal, eu tinha que trabalhar 2, 3 períodos para poder ter dinheiro para conseguir contornar a situação, a minha situação, a situação deles. Sim, e aí foram crescendo, foram para a escola. Foram crescendo unidos, seguros e honestos,
e com garra para lutar, com interesse, com muita esperança, e assim eles foram. A minha filha formou, meu filho fez uma parte da faculdade, depois parou, já ingressou em outro ramo, hoje ele é um representante, viaja ao Mato Grosso, a minha filha administra a empresa dela, entendeu? Mas o vínculo de amor entre mãe e filho e mãe, isso nunca ninguém conseguiu romper, nós nunca vamos romper, vamos continuar até o fim. Uma coisa interessante da gente pontuar, porque muitas pessoas, às vezes, né, que pode estar nos assistindo, tem essa coisa assim, eu não consigo cuidar dos meus filhos e trabalhar, e às vezes coloca dificuldade, né, para não continuar, para não desistir. O que você traz da sua experiência, da sua bagagem em relação a me dedicar enquanto mãe, cuidar do meu lar, mas também não desistir das minhas coisas, dos meus sonhos? Eu acho que falta desempenho da mãe. Falta desempenho e um pouco de sacrifício dela, de um lado abrangendo tudo. Todo mundo é capaz. Toda mãe é capaz de ir trabalhar e cuidar do seu filho. Eu cuidei 2, e fiz tudo e trabalhei, consegui do nada, eu não tinha nada. Consegui, tudo que eu tenho hoje foi esforço de trabalho, mas junto com meus filhos, unido junto com meus filhos. Então, toda mãe tem essa capacidade e toda mãe tem essa força, que mãe é guerreira, é leoa. Ela é capaz de trabalhar, amar seu filho, trabalhar, cuidar. Falta, eu acho assim, um pouco de força de dentro de si e desempenho, porque hoje coloca muito obstáculo na frente. Eu não coloquei obstáculo nenhum. Eu fui levando tudo, do jeito que podia, e sempre fui aconchegando as coisas. Nunca coloquei obstáculo que pudesse, eu não atravessar, ele não pudesse atravessar. Será que eu vou? Não. Sempre eu coloquei na minha frente, eu vou conseguir, eu vou fazer e dar conta. E dou conta, e dei conta. Então, acho que toda mãe, ela tem essa capacidade. Acho que nunca uma mãe deve achar, quando ela separa, que ela não vai dar conta de cuidar dos seus filhos. Ela dá. Toda mãe dá. Não é um segundo parceiro que vai te aliviar a situação. Às vezes ele vai te causar uma situação mais agressiva, doente, e desfazer aquela união que tem entre mãe e filho. Eu acho que toda mãe que fica sozinha tem que criar seu filho sozinha. O amor que ela tem que dividir no momento com alguém, que dê para o filho dela, até ele criar as asinhas dele, tá pronto, e cuidar da vida dele. Eu acho que evitaria muitas dores, muito sofrimento nessa vida se a mãe dedicasse mais aos seus filhos, mais amor, mais carinho, mais junção entre mãe e filho. A soma. Acho que essa relação, ela não pode ter como se fosse uma infiltração, isso, né? Essa relação, ela não pode ter, Não né? pode, não pode ser dividida, não pode ser cortada. Ela tem que continuar. Força, porque quando você coloca uma pessoa estranha no meio, você é como uma flor, você tira a pétala dela, ela vai desmoronando. É muito difícil mesmo. Até porque tem muitas pessoas que romantizam um pouco a maternidade. A gente sabe que não são só flores, né? Não. A gente tem toda a questão das dificuldades, né? Ele está ali crescendo, é uma pessoa diferente, né? É uma pessoa que tem a sua personalidade, o seu jeito, sim, cria do mesmo jeito e tem tendência diferente, né? O seu filho é seu espelho no amanhã. Tudo aquilo que você passa para o seu filho hoje, ele é seu espelho amanhã. Então, tudo aquilo que você põe dentro dele, na cabeça e no coração, entre você, mãe e filho, ele vai ser você lá no fundo. Então, se você quer criar seu filho e ter um filho maravilhoso, passe as suas maravilhas que você sabe como mãe para esse filho, que ele vai ser maravilhoso com você. Mas se você não tem nada de amor para dar a ele e o despreza, ele vai repercutir isso em você amanhã depois e também ele vai ser triste, infeliz lá na frente, porque eu acho que ele cria sem rumo. Sim, a palavra fala, o exemplo arrasta, né? Eu gosto sempre de falar isso. A gente tem que saber realmente trazer bons exemplos para os filhos da gente. Você, né? Tem que dar base para o seu filho. Sim. A mãe, principalmente. A mãe é um esteio da casa, ela tem que dar uma base para o filho. Né? Quando a mãe dá uma base boa para um filho, amor e carinho, ele chega lá na frente com os pés firmes no chão. Dona Branca, eu quero agradecer, né, por essas lindas palavras, por tanta sabedoria que você nos trouxe aqui.
te desejar já um feliz Dia das Mães todos os dias, porque a sua história, ela é linda, sua história é incrível, a sua força, né, é muito única, é muito intensa. Eu fico muito feliz de conhecer histórias e pessoas tão lindas. Eu fico feliz com o poder que a comunicação traz isso pra gente aqui, de estar entrevistando, conhecendo pessoas. E eu queria que nesse último minutinho aqui, uma mensagem especial para o Dia das Mães, para as mulheres que estão lá do outro lado nos acompanhando, né, e estão ali na sua luta. Às vezes está num dia difícil hoje, quando ouviu essa mensagem, e de repente a sua palavra, a sua força traga aí uma esperança para essas mães. Então vai para todas as mães. Nunca desmoronem diante de um problema. Vocês sempre vão ter uma força dentro de si, é só em busca dela. Você, mãe, com certeza, tem amor para dar ao seu filho, tem força, tem muita fé e passa para o seu filho o amor que você teve. Se você não teve antes que sua mãe às vezes não te deu, mas você cata lá dentro de você e dá. E nunca troque seu filho por ninguém, porque o seu filho é seu. É a única coisa que você tem sua, é seu filho. Dê amor, dê carinho. E o meu abraço para todas as mães que estão assistindo, para as mães que são pais, para as mães que são sofredoras, para as mães doentes, para as mães saudáveis, para as mães que têm tudo, para as mães que não têm nada também. Mas você não deixa de ser mãe. Que Deus abençoe e que Deus conforte o sofrimento de cada mãe, daquela mãe que perdeu seu filho, daquela mãe que tem um filho perdido, mas está vivo, mas tem a mãe que tem um filho perdido e que não está vivo. Tem mães que sofrem todas as dores, mas Deus e Nossa Senhora sempre passam uma força de mãe verdadeira dentro da mãe. Então, mãe, sejam fortes, guerreiras e lutem. Meu abraço de coração para vocês. Ai, que lindo. Olha, é muito emocionante, é muito lindo a gente receber essa mensagem de tanto amor, né? Então, muito obrigado, Dona Branca. Volte mais vezes. Obrigado a tá vocês, bom? obrigado a todos. Que Deus abençoe o dia de cada um. E parabéns para a sua mãe e a mãe de todos que estão aqui presentes, né? Agora comigo, Jaqueline. Olha o olhar dessa mulher, gente, um olhar... Sorri com os olhos. Já te falaram que você sorri com os olhos? Já me falaram. Na época da máscara não foi nenhum problema para você sorrir para as pessoas, verdade. né? Jaqueline, seja bem-vinda. Hoje nós estamos aqui para contar da história, a mãe, né? A correria, a dinâmica que é a sua vida. Conta um pouquinho pra gente daí como que é criar, né, 2 filhos assim com idades diferentes, com necessidades diferentes, com atenções, né, que você tem que dar uma atenção de uma forma, uma atenção da outra, e ainda tem a tua carreira, tem tua vida. Conta um pouquinho pra gente de como você faz toda essa dinâmica. É verdade, Vivian. Sim, primeiro a gente tem que levar a vida com leveza, né? Porque assim, problemas todo mundo tem, dificuldades todo mundo tem. E quando a gente coloca alegria no coração, a gente transmite isso tanto para a nossa casa, como também para as outras pessoas. E eu acho que esse é o sentido da vida, é ter Deus no coração e você compartilhar, né, as suas histórias, as suas vitórias e também os seus desafios, né? Então, eu sou mãe do Érico, o Érico tem 18 anos, ele foi escritor já aos 11 anos, ele tem 4 livros publicados, ele é instrutor de empreendedorismo financeiro, educação financeira, então ele tem uma realidade diferente, mas que exige uma atenção muito grande, tanto de mentoria com relação aos trabalhos que ele realiza. Eu sou planejadora financeira, trabalho na área de certificações do mercado financeiro e educação financeira. E tem o Arthur tem 10 anos, ele tem a síndrome do espectro do autismo, tem TEA, e por isso ele tem uma necessidade assim totalmente diferente. Ele é uma criança feliz, ele é uma criança sorridente também, né? Tem suas crises, né? O autismo ele é uma situação que ele transforma a vida de uma família, inclusive um dos motivos pelos quais eu fiz a minha transição de carreira, eu trabalhava em instituição financeira, já tinha uma carreira de 21 anos, e quando a gente diagnosticou o autismo do Arthur, tinha uma necessidade assim de terapia, sabe? Então essas terapias, elas levam tempo, então tem que ter psicólogo, tem que ter fisioterapeuta, tem que ter fonoaudiólogo, então um tempo ele fez a ecoterapia, outro tempo fez natação, outro tempo fez capoeira, então tudo isso ele leva tempo, né? E como que a gente faz tudo isso tendo uma rotina de 8 horas como CLT? É complicado. Então, a transição de carreira, ele veio junto com a minha vontade de trazer, de fazer treinamentos
como também dessa necessidade de eu ter flexibilidade nos horários e conseguir acompanhar melhor, mais de perto, essa rotina do Arthur. Porque com pai e mãe trabalhando fora todo o tempo, como que a gente faz, né? Então, assim, essa mudança também veio por causa disso. E é até interessante porque quando a gente olha a nossa vida de fora, né, olhando assim, dentro do contexto, talvez se não fosse desse jeito, talvez você não seria talvez essa pessoa tão leve, né, tão dinâmica, porque tem situações que acontecem na nossa vida que a gente não entende na hora por que acontece, mas lá na frente faz tudo sentido. A dor, ela nos fortalece. E assim, ó, toda vez que a gente, assim, todo pai, toda mãe, eles sonham em ter filhos saudáveis, perfeitos, típicos, como a sociedade chama, normais, né? E de repente você descobre uma atipicidade, um comportamento diferente, uma situação assim que vai mudar toda a tua rotina, né? E aí você diz, poxa, e agora? O que eu faço? Então, quando a gente tem uma descoberta, ele tem um momento de luto. E assim, eu sei que a palavra luto é pesado, mas porque a gente sonha coisas boas para os nossos filhos e uma normalidade em estilo de vida. E de repente você percebe que não é assim, que muita coisa vai mudar e que é uma coisa que não vai curar, que vai ter para sempre. Então ele consegue desenvolver, né? Hoje, né, ele estuda em escola regular, ele está no 4º ano em uma escola tradicional, não é uma escola especial, porque criança com atipicidade, ele vai imitar os outros. Então, que bom que ele consegue imitar, né, crianças que têm, né, um comportamento que vai ser melhor ajustado para ele na vida dele. Então, ele estuda no 4º ano, ele tem atividades que ele consegue acompanhar, outras nem tanto. Então, eu tenho que entender essas dificuldades. Enquanto o Érico, eu nunca precisei cobrar uma tarefa, nunca precisei, assim, é sempre muito rígido, muito, assim, até... muito disciplinado. Teve uma época que ele teve que também fazer a terapia porque ele era rígido demais. Se ele não tirava 10, ele ficava triste, né? Então, assim, a gente teve que trabalhar com ele essa flexibilidade também. E aí, por outro lado, tem outra pessoa que a gente tem que puxar. Eu acho que filho, não importa como seja, a gente tem que puxar, sabe? Né? Não é empurrar, você tem que puxar o filho para algo melhor. Então, o seu filho não vai bem na escola, você tem que sentar com ele e dizer, filho, o que está acontecendo? Está faltando estudo? O que está faltando? Nós, como pais, né, mães e pais, nós temos também a responsabilidade de ajudar os nossos filhos a serem pessoas melhores. E tudo isso, todos esses desafios, mas a gente não pode esquecer da gente. Porque como é que eu vou cuidar de outro se eu não estou bem? Ponto importante. E até pedir para você fazer um comentário em relação à tua fala, sobre nos acolher enquanto mãe, né? Enquanto mulher, porque muitas vezes a gente se cobra tanto em ser a melhor mãe e dar o melhor exemplo e dar o nosso melhor, mas muitas vezes a gente também não está se acolhendo naquele momento, não está se permitindo às vezes entender que a gente não dá conta de tudo, que a gente pode se permitir ter um dia triste, que a gente pode também se permitir em olhar e falar assim, olha, eu preciso de ajuda ou eu preciso fazer algo por mim para estar melhor. A importância desse acolhimento, a começar por nós mesmas, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho disso. Como você lida com isso? Vivian, você trouxe assim, uma situação que é muito importante, porque a mulher, ela tem o seu trabalho, ela tem os filhos, ela tem o serviço da casa e ela acaba abraçando tudo. Porque, às vezes, o homem, o filho, o homem, ou o marido, o homem, você tem que pedir para ele, faz. E às vezes a gente não quer pedir, a gente acaba fazendo. Só que aí sobrecarrega e fica aquela dorzinha, né? Mas a gente precisa pedir acolhimento também. A dizer pro marido, a dizer pro filho, hoje eu não estou bem, hoje eu estou triste, hoje eu preciso de um abraço, hoje eu preciso de uma massagem no pé, que é uma coisa assim tão simples de fazer. Só que às vezes as pessoas, pela pressa ou pela distração, ou porque está num telefone, no celular, ou num vídeo, alguma coisa, elas esquecem esse contato família. E esse acolhimento é muito importante. Mas para ter esse acolhimento, a gente tem que pedir. Assim como tem que pedir para alguém lavar a louça, a gente tem que pedir me dar um abraço. E às vezes a gente não faz. E aí a gente fica triste. Então, que a gente aprenda a pedir carinho também, porque eu preciso me fortalecer para conseguir dar conta. Eu tenho que estar bem para eu conseguir fazer ficar bem, né? Então, para eu organizar o meu trabalho, a minha casa, os meus filhos, né, os nossos, né, porque família é todo mundo junto, né? Então, não são só meus. E às vezes a gente usa muito esse pronome, né? São os meus filhos. Não, são os nossos filhos, né? Então, a gente tem responsabilidade conjunta, só que a gente tem que aprender a pedir.
Com certeza. E acho que é importante também, eu queria até que você trouxesse isso, você faz parte de uma associação onde são envolvidas muitas mulheres de negócios. Mas eu acho que além dos negócios, existe ali uma coisa muito maior que os negócios, que é justamente a união, é poder estar conectada com pessoas que hoje buscam esse equilíbrio, né? Entre eu ser uma mulher produtiva, entre eu ser dar o meu melhor como mãe, né? E cuidar de mim também, cuidar das outras relações que também são importantes para mim. A importância de estar unidas com outras mulheres e apoiar dentro disso, né? Então, queria que você trouxesse um pouquinho para mim dessa sua experiência. Então, a BPW, que é a Associação das Mulheres de Negócios, é uma organização internacional. Nós temos em Cuiabá, a gente se reúne uma vez por mês, além dos projetos que tem, né? Tem o projeto do IP Amarelo, né? Da natureza, tem o Chita e Fuxico, tem uma série de projetos que permitem com que as mulheres associadas participem desses projetos. E nas nossas reuniões, como você falou, além da gente construir um network onde uma conhece os negócios da outra, a gente tem esse acolhimento. E é tão importante você ter uma amiga, ter alguém para você compartilhar não só as vitórias, mas os desafios. Às vezes as redes sociais, a gente posta mais as coisas boas, né? Claro, é porque as pessoas entram lá para uma diversão, elas não querem saber do sofrimento das pessoas. Mas quando a gente não está bem, é tão importante ter esse acolhimento de amigas. Então, as reuniões que acontecem da BPW fazem parte desse acolhimento. Então, a gente se apoia, a gente se fortalece, a gente se empodera e a gente diz, vamos lá, mais um pouquinho. Né? Assim, você tem as tuas dores, eu tenho as minhas dores, mas a gente é muito maior que isso. Então, a gente tem o quê? Vontade de continuar progredindo. Porque quando a gente para, o que acontece? Ou se acomoda, ou para, o que acontece? A gente deixa de crescer como ser humano, né? Como indivíduo, como família e como sociedade. E eu acho importante trazer assim, para as mães, e eu até queria deixar isso como uma fala final, porque já foram os meus 10 minutos, porque eu não sei o que anda acontecendo neste programa, que eles estão... Meu tempo está ficando curtinho, mas acho que é porque as histórias que chegam são tão intensas que o tempo realmente passa muito rápido quando a gente está fazendo o que gosta, né? Então é muito gostoso. Queria, assim, já deixar um agradecimento e para você um feliz Dia das Mães todos os dias, porque a tua história é incrível enquanto mãe, enquanto mulher. Vai voltar aqui outras vezes para contar outras histórias para a gente, já está convidada, convocada, tá? E eu queria, assim, que você deixasse nesse minutinho final uma mensagem, né, para as mães e justamente trazendo isso, que é possível, sim, que é possível a gente não desistir da gente, não desistir dos nossos sonhos, entregar o nosso melhor enquanto mãe, né, enfim, todas as nossas relações e não desistir, e só continuar e que tá tudo bem e que vai passar, né? Então eu queria que você trouxesse nesse contexto uma mensagem que viesse do teu coração para inspirar outras mulheres mais ainda, né, um pouquinho, contando, até considerando a tua história. É importante que as mães saibam que elas são os espelhos para os filhos, né? Os pais, as mães, né? E os filhos olham a sua vida. E se ele tiver uma mãe que só faz tudo pelos filhos, mas não faz nada por ela, ele vai dizer, não, eu não quero uma vida assim. Então, assim, é importante que a gente se cuide, que a gente, né, cuide do seu espírito, da sua mente, do seu eu como todo, para que possa ser inspiração para os filhos. O tempo é curto para todo mundo, mas a gente pode sim organizar. Tirar um tempo para conviver com amigos, para conviver com família, para conviver com filhos e para conviver consigo mesmo. A gente tem que se gostar para poder gostar dos outros. Ai, que lindo! Eu sou apaixonada nesse programa hoje, gente. Ó, Jaqueline, muito obrigada. Você vai ser sempre muito bem-vinda aqui com a tua história. Eu quero que você traga um pouco do teu conhecimento, do teu trabalho para a gente compartilhar. De repente trazer essas crianças aqui também, né? Vai saber, vamos fazer um especial aí, né? Comigo agora aqui Sabrina. Sabrina que é uma mulher, uma profissional, né? Incrível. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho da profissão mãe, né? Contar um pouquinho da sua história, que é uma história de um amor... não sei se amor de mãe se mede, se compara, mas de um amor assim que eu acho que é uma doação muito mais intensa do que tudo que se vê nessa vida. Então eu queria que você contasse um pouquinho desse seu laço, dessa construção, desse amor, sabe? Okay. Bom, primeiramente, Vivian, muito obrigada pelo convite, né, pela parceria de sempre. Você sabe que eu sou uma fã, te admiro muito o seu trabalho. E falar, né, sobre maternidade é algo assim muito gostoso. Eu costumo ser uma contadora da minha história,
né, através de palestras, até dentro da casa das minhas clientes ali, a gente troca muito sobre isso. E falar sobre a maternidade, para mim, é falar sobre amor, é falar sobre um mundo com cor. Eu costumo dizer que antes da maternidade eu tinha um mundo, sim, mas eu tinha um mundo preto e branco. Após a chegada do meu filho, tudo passou a ter corpo, tudo passou a ter sentido. E aí, só que assim, não foi uma maternidade dentro do que as pessoas entendem, né, como entre aspas, normal, porque existe uma normalidade que a sociedade coloca, né? E de repente aconteceram coisas para você. Conta pra gente como é que foi. Bom, a minha adoção, a minha maternidade veio através da adoção, né? Nós nos adotamos. Eu digo nos adotamos porque não foi só eu, Sabrina, quem passei a constituir essa família e de uma forma assim diferente, como as pessoas costumam dizer. Eu fui adotada por uma instituição que é a Ampara. Lá eu descobri, eu conheci melhor esse mundo, esse universo. Eu vivi também a quebra de paradigmas, porque eu também, como desconhecedora da causa, eu também tinha ali algumas armaduras, eu tinha ali o preconceito mesmo, aquele julgamento. Então, as coisas aconteceram após vários anos de tentativa de uma gestação, né, de uma maternidade biológica. E chegou um momento que eu me deprimi, eu fiquei muito triste, muito chateada com essa dificuldade. E eu sempre ouvi dos médicos, isso vai acontecer, não tem problema algum, relaxa e tal, mas não estava acontecendo. E as poucas vezes que aconteceram foram perdas e tudo isso vai formando um machucado, né? Isso vai ferindo. E aí a gente fez um propósito com Deus, eu e meu esposo. A gente falou, olha, você quer muito, eu também. Existem outras oportunidades, vamos tentar? E isso a gente se abriu, a gente fez o curso da Ampara, a gente conheceu ali esse universo melhor, fui conhecendo também, muitas vezes até pela dor, porque sem saber eu estava entrando numa adoção à brasileira, que a gente costuma chamar, que é uma adoção sem a propriedade jurídica, né, sem a forma correta da adoção, que você acaba passando à frente de outras pessoas por fazer um contato, né, fazer uma adoção direta com essa família biológica. E nós não sabíamos disso, então no momento em que a gente se envolve nessa situação toda, a gente inicia o curso da Ampara e eu descubro que estava errado e veio aquela avalanche de sentimentos. Mas, enfim, quando o Pedro chegou foi da forma correta, apesar de toda uma dor, de toda uma história antes, né? E foi maravilhoso. Eu não gosto de romantizar a adoção e nem a maternidade. Ela não é algo romântico, você sabe disso, né? É feito de muitos desafios. A gente sempre tem aquele sentimento, meu Deus do céu, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou acertando? Será que eu estou pesando demais a mão? Será que eu estou deixando leve demais? E de lá para cá tem sido esse enorme desafio. 9 anos já, né? O Pedro chegou bebê com 4 meses. E hoje, 9 anos, um garotão lindo, cheio de vida, cheio de alegria e cada dia é um E é dos dois lados, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas tendem sei lá, trazer como dificuldade, mas pelo lado da família que está recebendo. Mas a gente também, né, tem que ter uma empatia, né, para a gente entender que aquela criança também, às vezes, tem memórias. Se é muito pequenininha, às vezes não tem umas memórias muito conscientes, mas existem as memórias inconscientes. E a criança, quando ela já é um pouco maiorzinha, eu não sei igual foi a idade exata que o Pedro veio para ti, mas geralmente ela tem aquelas memórias dela e elas precisam ser respeitadas. Sim, né? O que foi ensinado anteriormente. Você não pode dizer, não, isso é errado. Sim. Né? Então, e você está tocando num ponto que assim, é muito interessante. A gente está vivendo um momento em que as pessoas, elas... através principalmente das redes sociais, né, e, enfim, elas julgam, elas são juízes, promotores, elas são cheias sabem tudo. E tem muito isso. Existe sim a história, existe toda uma necessidade dessa família em compartilhar essa história ou não, porque existem famílias que, olha, eu não quero falar sobre isso e está tudo bem, sim. Né? Existem famílias que querem falar, que querem estimular, que querem contar para as outras pessoas que isso é algo muito gostoso,
nos faz feliz, nos completa, né? E também está tudo bem, né? Então, são histórias diferentes, são formações familiares diferentes, mas é uma família feita de amor. Então, tirar desse rótulo, sabe? Esse julgamento também, eu acho que isso é muito importante. Eu conto para todo mundo a minha história, eu não tenho o menor problema de contar. Eu procuro estimular a adoção, faço parte, né, da Ampara. Sempre que posso participar, dando uma palestra, contribuindo, fazendo encontros, a gente sempre está junto. Tem o pré-adoção, que ensina que a gestação mesmo dessa família, para que ela se prepare para todos os desafios que virão e ali elas ouçam outras famílias, né, das suas dificuldades, das suas alegrias. E existe o pós-adoção, onde a gente continua se encontrando e que essas famílias possam trocar experiências e que essas crianças também vejam que elas não são as únicas do universo, porque é uma tendência que também a criança pode ter, sabe? Por que eu? Por que aconteceu comigo? Por que não me quiseram? Então ela vai ver, ela vai conviver com outras crianças felizes da mesma forma e que tem essa estrutura familiar desse jeito. Importante falar desse pós-adoção, né? Eu acho isso fantástico, né? Porque muitas vezes a gente pensa que é igual final de filme, né? Final de novela, Isso. Final feliz, todo mundo, eu sempre penso assim, às vezes se a gente desse continuidade naquela novela, né? Aquele casal bonito, deu um outro dia brigando por causa de conta de luz, não sei o quê, porque a vida é essa, né? Exatamente. Existe o dia a dia, existe as adversidades, existe ali o choque de informação, o choque de cultura, né? Sei lá, alguma coisa que é importante para mim, às vezes não é valor para aquela criança, ou vice-versa. Então é importante o pós-adoção. E quando a gente fala sobre, não só adoção, a gente fala de formações diferentes, né, familiares, a gente lida com o preconceito. Então, quando a gente fala de adoção, a gente tem que estar preparado e preparar esse indivíduo, porque essa história faz parte da vida dele, né, e prepará-lo porque ele vai encarar. Assim como uma família, família negra, assim como família onde tem casos de homossexualismo, existem vários tabus. A sociedade ela tem sido muito cruel, rotulando as pessoas e ditando algumas normas, né? Então a gente tem que preparar e fortalecer esse indivíduo, sabe? Dar aquela munição de autoestima. Meu filho, você não é menor ou pior do que ninguém. A nossa história é linda, a nossa família é linda. Conviva com a gente quem de fato nos aceita, quem de fato compartilha da nossa alegria de viver, de estar juntos. E quem não tá, tudo bem, mas que fique lá na vidinha dele, no ritmo dele e que não traga essa, sabe, essa coisa de puritanismo para cá. Nosso tempinho está chegando ao final, mas eu quero assim aproveitar já a ocasião, né, te desejar um feliz todos os dias para você, né, por ser essa mãe, por ser essa mulher incrível, né, por ser esse ser humano que irradia luz, ensinamentos, tanta coisa incrível. E queria que você deixasse aí sua mensagem final para as mães que estão nos acompanhando. Bom, em primeiro lugar quero te agradecer mais uma vez e assim, você que faz tanto desse universo feminino, né? Você leva tanta informação importante e apoia tantas mulheres. Então, assim, mais uma vez te agradecer e dizer para todas as mães, vivam, curtam, abracem, cheirem muito seu filho, passa rápido, mas sem essa cobrança da perfeição. Não existe família perfeita, não existe lar 100% perfeito. Nós somos humanos, nós cometemos erros, nós vivemos disso, de erros e acertos. E sejam felizes, né? É isso que eu tenho para dizer. É leveza, é calma, calma na alma, porque eu acho que o mundo está precisando disso. É isso aí. Umas de tão longe, outras de tão perto, né? Trazendo aí histórias incríveis. Essa Fernanda, gente, a Fernanda que também está aqui com a gente no canal, no AgroPlus, e hoje ela vai contar a experiência da mãe Fernanda, né? A mãe Fernanda que foi mãe em momentos diferentes, né, Fernanda? Como assim? Explica para o pessoal aí, como assim mãe em momentos diferentes? Então, né, você fui pega de surpresa, aqui estou, né?
né, um assunto tão, né, importante, um assunto gostoso que é ser mãe, né? E igual, né, você está me perguntando as etapas, né? Eu tive 2 etapas. Fui mãe aos 20 anos e, surpreendentemente, 15 anos depois, eu com 35 anos, veio o João. E... Com 20 anos, Fer, tenta voltar assim lá no tempo, lá com 20 anos ali, experiência zero, sabia pouco da vida, apesar que a gente acha que a gente sabe muito com 20 anos, mas hoje olhando para trás a gente sabe que não sabia muita coisa da vida. E aí, de repente, uma criança, você tão nova ali, começando a vida, como que foi isso para você? Foi difícil, foi difícil. Estava estudando na época? Estudando, trabalhando, eu já era empresária na época, focada muito em trabalhar e de repente virei mãe. E aí tive que conciliar, ser mãe, dona de negócio, e foi assim uma etapa difícil. Meu psicológico para aceitar, mas o amor, o amor surpreende, né? Depois quando você vê o rostinho, a carinha. Mas assim, foi uma época, uma etapa de muito aprendizado, né? Mãe, primeira viagem e tal. Minha sorte que eu tive a minha mãe também, né? Para me auxiliar ali, para me ajudar. E eu tive que conciliar, né? Trabalho, estudo, ainda estava estudando ainda. E, né, filho, bebê. Quando nasce uma criança, nasce um filho, nasce uma mãe. Né? E aí a gente também está aprendendo, né? Da mesma forma que a criança está aprendendo com a gente também está nesse processo de aprender. O filho não vem com manual. Exato. É uma etapa bem... Aí tá bom. Aprendeu, a criançada cresceu e aí, de repente, 15 anos depois, quando você pretendia ter mais filhos, era um projeto ou era uma coisa assim, talvez possa vir, talvez não pode vir. Como é que foi receber essa notícia? Então, não pretendia mais. O João Pedro, né, que hoje com 4 anos, ele veio assim... Veio e chegou chegando. E eu diria que eu tive que aprender de novo, porque era muito tempo de diferença, né? E a forma, parece que sei lá, a forma, o cuidado que você tem, a maturidade é diferente. Pelo menos comigo foi assim, foi algo diferente. Ser mãe aos 35 anos e as minhas filhas já moças, já... E eu tive que e eu tive que começar tudo de novo, começar do zero, né? Como se diz. Tem gente que fala que recomeçar é mais difícil que começar, é verdade isso? Nesse sentido, sim, porque é uma etapa diferente, tipo, você tá com outros propósitos, outros projetos. De repente, você vira mãe de novo. Claro, você vira aquela mãe, eu diria uma mãe-avó, mãe boba. Essa é a sensação que eu tive. A mãe com 35 anos, eu digo, sendo mãe, fui mãe com 20, depois com 35, você fica uma mãe boba, uma mãe coruja, uma mãe, sabe? Eu acho que você é uma mãe mais, eu diria essa palavra, mãe mais, com 35 anos. E não ficou só nisso, foi 2 anos depois, veio a Ana Laura. Então, assim, 2 bebês. 2 bebês e 2 moças, né? Então são 2... E aí são medidas diferentes de entrega, de atenção, né? As meninas devem te ligar, né? Hoje seguem suas vidas com outras necessidades, né? Exato. Que são diferentes de tipo, acabou o leite. Já não é mais essa diferença. São etapas diferentes. Agora você lida com adolescentes e ao mesmo tempo você tem que lidar com 2 bebês. Então, assim, são etapas na vida, você tem que lidar com essas 2 situações. E eu acredito assim, você vai aprendendo muito. Só que daí, tipo, você fica dividida. Acontece. Meu Deus, eu tô com adolescentes, o que eu vou passar para elas? Meu Deus, os dias são diferentes. Como que eu vou educar esses 2 bebezinhos? As situações são diferentes hoje. E é importante até, acho que você trazer isso para as pessoas, porque às vezes a pessoa, ela criou um filho de uma forma. Né? Numa época que existiam aquelas condições onde eram dada determinada, sei lá, verdade. E aí o tempo passa. E às vezes nem precisa ser 15 anos, pode ser às vezes 7 anos, 8 anos, não sei. E aí você quer às vezes fazer do mesmo jeito que você fez com o outro, com uma outra geração. Funciona ou não funciona? Não funciona.
Não funciona porque tudo novo, tudo diferente. Até as roupas são diferentes, são muitas coisas diferentes. E você não consegue educar da mesma forma. É como eu disse, você fica uma mãe mais, uma mãe avó que, sabe, a forma que você tratar a criança. Às vezes até a forma de proteger é diferente. Exato, exato. É totalmente diferente. Seu primeiro filho para o seu último filho tem uma diferença grande, assim. Eu acho que você tem mais maturidade para você levar a maternidade, para você educar a criança, entende? Eu acredito que seja isso. E agora uma coisa que eu queria que você deixasse para até dentro da sua experiência e trazer isso para quem nos acompanha. É possível, né? A gente recomeçar, a gente reconstruir, a gente começar uma carreira, começar uma faculdade, estudar, trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da família, cuidar da gente. Hoje, você vive isso, tudo isso que eu estou falando é a sua vida. É possível. É a sua vida. É possível. É possível e eu falo para as mães, não tem que, né, ai, não tenho bebê. Não, você consegue sim, você consegue ser mãe, você consegue ser esposa, você consegue ser amiga, você consegue ser mulher, você tem que se cuidar, você tem que estudar. É possível sim. E é uma sensação boa você saber que você pode fazer inúmeras coisas e se sair bem, né? Se dedicar e se dedicar como mãe. A sua dedicação é maior ainda, você é mãe depois dos 35, segunda etapa. /2. É algo muito, muito importante, muito gostoso de se viver. Eu quero até aproveitar a fala da Fernanda aqui para a gente fechar esse especial, porque foi um especial. Agradecer aí todo mundo que pensou nisso com tanto carinho, inclusive você, né, Fernanda? Porque é muito bom trazer histórias de mulheres, histórias de mães e histórias de seres humanos incríveis, né? Cada uma da sua forma, cada uma com o seu jeitinho, cada uma com a sua experiência. Trouxe um pouquinho aqui, claro que é tudo muito pouco, mas a gente consegue trazer um pouquinho dessa dedicação, dessa entrega. E o mais importante, sem a gente se deixar de lado, sem a gente se esquecer, sem a gente... a gente tem que entender que, enquanto mães felizes são mulheres felizes, na verdade, né? Então, para eu poder entregar o melhor para o meu filho, para o meu relacionamento, para o meu casamento, eu preciso estar bem comigo mesma, né? Então, assim, às vezes, por muitas vezes as mulheres carregam a culpa e a necessidade de estar bem para os outros. E, assim, é bom a gente sempre se lembrar disso. Eu preciso estar bem comigo mesma para que eu consiga respirar, né? Pensar que decisão melhor eu vou tomar para que o meu filho fique bem, para que meu filho fique feliz, para que meu filho saiba que eu estou aqui, né? E assim você leva isso para os seus relacionamentos, para o seu trabalho, para o teu estudo, para a tua vida social, para a tua vida religiosa. Então, é isso, sabe? Eu acho que se tem uma coisa que eu gostaria de deixar para as mães aqui, é justamente assim, se amem mais, né? Amem também seus filhos, amem também suas famílias, suas relações, mas se cuidem, se amem, porque esse coração enorme, esse amor incondicional precisa estar bem, precisa estar pulsando, precisa ter alegria todos os dias, porque o que a gente faz por um filho é algo incondicional mesmo, assim, é de forma incondicional, a gente só ama e não entende porque ama, a gente vive aquela vida, é um coração fora do corpo mesmo, então, e nesse Dia das Mães eu queria muito agradecer, né, Fernanda, por você ter topado vir aqui, assim, super combinado que foi, né, mas assim, me agradecer mesmo de coração, né, parabéns aí pelo dia, de todos os dias das mães, e volte mais vezes, sempre aqui na frente também, tá? Eu que agradeço por essa oportunidade, né, de a gente falar um amor tão bonito, né, que é o amor materno, é um amor imensurável, né, e deixa aí as lindas palavras que você falou aí para as mães também, se cuidar, se amar, a gente se amando primeiro, você transmite amor, né? Muito importante. E eu que agradeço. A gente transborda aquilo que tem dentro Exato. da gente, né? E com muito amor, com muita doçura, com muita alegria, eu finalizo esse papo de imprensa tão especial, tão incrível aí, com mães, com histórias incríveis. Eu espero que você tenha gostado, tanto quanto eu amei fazer, né? Passar todo esse tempo aqui com essas mães. E para você assistir este programa na íntegra e todos os outros aí que a gente... Tantas pessoas incríveis que já passaram aqui pelo Papo de Imprensa e também pelos programas dos meus colegas, é só acessar a nossa plataforma de streaming, o grupo agroplus.tv.
e também para mais notícias no site www.papodeimprensa.com.br. Eu espero vocês na próxima.